et 3 personnes derrière. Me veio esse flash esses dias. Et ce flash m'est souvenu, je viens de me souvenir il n'y a pas longtemps. Nós estávamos na estrada Et nous étions sur la route e eu estava com muito sono. et j'étais très fatiguée. Era uma mistura de realidade C'est un mélange d'une réalité, com viagem na droga. d'un voyage vers la drogue. Olha pra cá, irmão. Regardez-moi. Você gosta de movimento, né? Vous aimez bien les mouvements? Olha pra cá. Regardez-moi. O movimento vai acabar. Le mouvement va terminer. E eu falei, não posso dormir, se eu dormir a gente vai bater. Et je me suis dit, je ne vais pas m'endormir, parce que si je m'endors, on va cracher. E eu olhava na motorista Et je regardais la conductrice, e ela estava assim, ó. elle était comme ça. Eu olhava pro cara da frente do lado, Je regardais le mec qui était à côté d'elle, ela estava assim, ó. Eu olhava pro lado de cá, et je regardais à gauche, pro lado de lá, je regardais à droite. e eu não posso. Moi, je me disais, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir. Nós 5 dormimos. Tous les 5, nous sommes endormis. De repente a gente passa no quebra-mola. D'un coup, pendant un moment, on passe dans un... E todo mundo. Uah! Ah, dans un dodane. Merci. Et tout le monde a crié. Nós acordávamos quando o carro passava no quebra-mola. Nous nous sommes réveillés quand la voiture est passée sur le dodane. Deus não deixou a gente morrer. Et le Seigneur nous a pas permis de... Le Seigneur nous a livrés de l'accident. Nós fomos dormindo até o hotel. Nous sommes endormis jusqu'à l'hôtel. Todo mundo. Tout le monde. Uma vida desgraçada. Une vie pourrie. Mas meu pai e minha mãe continuaram orando por mim. Mais mon père et ma mère continuaient de prier pour moi. Um dia eu entrei no quarto para usar droga com um amigo. Un jour, je suis rentrée dans une chambre pour prendre de la drogue Para avec un fumar um ami, cigarrinho de maconha. pour fumer un joint avec lui. Essa palavra eu sei. Joana. Essa palavra. Estávamos ali usando droga. Et nous étions là-bas en train de fumer. Muitos anos sem Jesus. Beaucoup d'années sans Jésus, Drogas, beaucoup de drogue, álcool, d'alcool, prostituição. prostitution. De repente, Et d'un coup, dos meus amigos estava usando droga comigo. un de mes collègues a pris la drogue avec moi Disse assim, ó. et il m'a dit, Vamos fumar mesmo. nous allons fumer même. Porque nós vamos para o inferno. Nous allons fumer parce que nous irons en enfer. Eu falei, ué, J'ai crié. Dans l'enfer? quanto tempo eu não vinha falar de inferno? Combien de temps j'entendais pas parler de Nem l'enfer? de Deus eu falava, vou falar de inferno. Même de Dieu, je m'en souvenais pas, alors imaginez l'enfer. Eu lembrei daquilo que meu pai falava quando eu era criança. Et je me suis souvenu d'un coup de ce que mon père disait quand j'étais gamin. Hoje não se prega mais isso na igreja. Aujourd'hui, on n'entend plus ça dans les Não églises. enche. Ça ne remplit pas les églises. Se você falar de inferno, não vai ninguém. Si on parle de l'enfer, personne ne viendra à Falar l'église. de bênção. Il faut parler de bénédiction, prospérité. Dieu te donnera des bénédictions. Eu tenho um carro novo. Qui veut une nouvelle voiture, levez les mains. Qui veut un nouvel appartement? Falar de pecado. Si vous parlez du péché, Confrontar. de confronter, Você não pode fazer isso. tu ne peux pas faire ça. Herodes mandava. Hérode commandait. João Batista profeta. Jean-Baptiste était prophète. Não tinha lícito possuir a mulher do seu irmão. C'était pas licite de prendre pour possession la femme de ton frère. Seu irmão Felipe. Ton frère Philippe, Você está em adultério. tu es dans l'adultère. Você é louco. Tu vas dire, t'es fou. Prendeu João. Ils ont mis Jean en prison. João acabou perdendo até a cabeça. Jean a même perdu la tête. Mas falou o que Deus mandou falar. Mais il a dit ce que le Seigneur lui avait dit de Mas o dire. profeta vai levar umas pancadas mesmo. Des fois, les prophètes, ils se font frapper même. Vai preso, fica sem Ils cabeça. vont en prison, ils n'ont plus de tête. Mas o compromisso é com a palavra. Mais le compromis avec la parole. Fala o que tem que Il falar. faut dire ce qui doit être dit. Rasga. Ouvrez, É. déchirez même. A palavra de Deus é essa. La parole de Dieu, c'est ça. Você vai viver e vai colher conforme as suas obras. Vous allez vivre, vous allez cueillir selon vos E œuvres. aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Et celui que vous semez, vous cueillerez. E quando a trombeta tocar,
Et quand la trompette sonnera, e Jesus Cristo voltar, et Jésus-Christ você pode reviendra, estar na França, vous pouvez être en no France, Japão, au Japon, no Brasil, au Brésil, você pode estar morto, vous pouvez être mort, enterrado, enterré, você vai ter que levantar, mais vous allez devoir vous lever. você vai ter que levantar, Vous allez vous lever ele vai julgar et il va juger cada chacun conforme as suas obras. selon ses œuvres. Não esquece disso não. N'oubliez jamais ça. Amém? Amen. E meu amigo disse, vamos fumar, nós vamos pro inferno. Et mon ami a dit, nous allons fumer car nous allons en enfer. Mas eu não vou morrer, eu vou morrer. Je ne veux pas fumer, je ne veux pas aller en enfer. Je veux Você pas. vai. Mais tu vas. Mas eu não quero. Mais je me dis, je ne veux pas. Você vai. Mais si tu y Mas eu vas, não quero. je ne veux pas. Tu y vas. Me veio na cabeça assim, ó. Et ça m'est venu dans la tête. Eu disse para ele, Et je lui ai dit, eu não vou não. je n'y vais pas. Porque Jesus tem um plano na minha vida. Car Jésus-Christ a un plan dans ma Mas essa vie. frase dele aqui, ele estava bravo. Il était très en colère contre Não moi. tinha compromisso nenhum com Jesus. Je n'avais pas de compromis avec Jésus. Mais je me suis souvenu de la parole. Eu vou viver não. Je ne vais pas en enfer. Mas Jesus tem um plano na minha vida. Parce que Se Jésus-Christ eu a un pegar plan a dans vida ma para vie. Jesus aqui agora, Si je donne ma vie à você Jésus não pode levar maintenant, para o tu inferno. ne m'emmèneras pas en enfer. Eu morri de medo do inferno. J'avais peur d'aller en enfer. Porque mal dele, a mão imagina tudo. Brûler les mains, imaginez tout. E eternamente. Et éternellement en plus. Quem já queimou o pé? Qui s'est déjà brûlé le pied? Quem queimou a mão? Qui s'est déjà brûlé la main? Quem já queimou a cabeça? Qui s'est déjà brûlé la tête? Quem fala as outras quatro? Vous voulez dire les autres parties? E por resto da vida, Et pour le reste de votre vie, pode coçar que não vous pouvez gratter, mais fogo. c'est du feu. E lá, Et là-bas, se você for para o inferno, si vous allez en enfer e não respeitar a palavra de Deus, et vous ne respectez pas la parole de Dieu, você vai se lembrar dessa palavra que eu estou te dando aqui hoje. vous allez vous souvenir de cette parole que je vous donne ce soir. E vai dizer, se eu tivesse ouvido Et si j'avais entendu aquele africano, cet Africain, cretinho que foi lá na igreja, dans une petite blague que tu as l'église, eu não estava aqui. je ne serais pas ici. Mas eu não ouvi, né? Et j'ai pas voulu écouter. Manda uma saída. On va tous, Satanas. Eu entreguei minha vida para Jesus ali. J'ai rendu ma vie à Frente do Jésus. capeta. Et j'ai rendu ma vie à Jésus-Christ devant Satan. E o Espírito Santo entrou dentro de mim. Et le Saint-Esprit est revenu en moi. E a partir dali ele começou a conduzir. Et à partir de là-bas, il a commencé à me conduire. E muitas coisas aconteceram até chegar aqui. Et beaucoup de choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Lembra de onde caíste. Rappelle-toi d'où t'es tombé. Arrepende Répands-toi e torna a prática das primeiras obras. et reviens aux premières œuvres. Uma sociedade onde quem tem mais é mais valioso. Une société de celui qui a plus est plus malheureux. Não é pecado ter não, viu? C'est pas péché d'avoir Deus quelque vai te chose. abençoar e Dieu vai va te te bénir, prosperar. il va te faire prospérer. Eu quero que você seja próspero. Je veux que vous soyez prospères. Como Deus tem me abençoado. Comme Dieu, il m'a béni jusqu'à aujourd'hui. Mas tem coração para Deus. Mais donnez votre cœur au Seigneur. Tem gente que Deus quer abençoar, mas não pode. Il y a des personnes que Dieu veut bénir, mais ils peuvent pas, Porque é bobão. parce qu'ils sont bêtes. Aí Deus fala, vou deixar ele pobre mesmo, que ele assim ele vem comigo para o céu. Et le Seigneur dit, je vais le laisser pauvre, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va venir au ciel avec moi. Tem crente que Deus faz questão de manter bem pobre. Il y a des croyants, des chrétiens, que Dieu il fait vraiment exprès de le laisser pauvre, juste pour qu'il puisse avoir un cœur bon et être auprès du Seigneur. Porque Deus tem interesse na alma dele. Parce que Dieu il s'intéresse dans son âme. E se der o dinheiro, Et s'il donne de l'argent, ele se perde. il se perd. Quer conhecer um homem? Vous voulez connaître un homme? Dá dinheiro para ele. Donne-lui de l'argent, Dá poder para ele. donne-lui du pouvoir, Você conhece ele. et tu vas apprendre à le connaître. Diga aleluia. Dis Alléluia. Quantas horas aí, irmão? Deixa eu ver. Tem quanto? Quelle heure il est, s'il vous plaît? 8h10. 8h10. Eu quero convidar aqui na frente. Je vais inviter ici ce soir devant. Eu vou ter talvez 5 minutos. Je vais avoir peut-être 5 Essa ou oração. 10 minutes pour faire cette prière. Se o Espírito Santo de Deus Si le Saint-Esprit de Dieu te diz, te dit, arrepende-te réponds-toi e volta, et reviens, eu quero que você saia do seu lugar. je veux que vous sortez de votre place Eu quero colocar as mãos na sua cabeça. et je vais mettre mes mains sur votre tête. Pode vir. Venez ici devant. Esse ato é profético. Pode vir aqui. Et c'est un acte de prophète. Eu vou fazer o seguinte, para ficar tranquilo. Je vais faire quelque chose. As pessoas que estiverem nas
4 primeiras fileiras aí primeiro. Les personnes qui sont dans les 4 premières rangées, venez d'abord. E eu quero Et je vocês veux venham aqui. que As vous 4 veniez. primeiras fileiras aqui. Les 4 premières rangées, venez par ici devant. É rápido, depois vocês voltam e a gente vem. C'est rapide. C'est rapide. Venez. Se Deus te tocou, se Deus não falou para você isso, pode ficar no escutamento. Si Dieu t'a touché, si Dieu ne t'a rien dit, reste là où t'es. Cadê o teu filho levantado? Où est le peuple qui a levé la main? Venez. Se Deus falou com você, você vem. Si Dieu vous a dit, venez. Aqui perto de mim. Ici, près de moi. Vem. Venez. N'ayez pas peur. Esse ato é um ato profético. C'est un acte de prophète. E a França vai se render ao Senhor Jesus Et Cristo. la France va se rendre à Não Jésus-Christ. tem jeito de não se render. Il n'y a pas moyen, ils vont se rendre. A mão de Deus. La main du Seigneur. A mão de Deus. La main de Dieu. A mão de Deus. La main de Dieu. É maior do que qualquer coisa que existe. Plus grand que tout ce qui existe. Poder da glória. Le pouvoir, la gloire. Todo-poderoso. Le Tout-Puissant. O Santo. Le Saint Vai estender as mãos sobre essa nação. va étendre ses mains sur cette Eles vão nation. estabelecer o dia do Senhor. Et ils vont établir le jour du Seigneur. Onde ninguém vai trabalhar. Où personne ne travaillera. Na Champs-Élysées, Aux Champs-Élysées, ao lado da bandeira da França, près du drapeau de la France, vai ter a bandeira do Espírito Santo il y de aura le Deus. drapeau du Saint-Esprit du Seigneur. Hoje eu fiquei sabendo que, geralmente, quando tem alguém de autoridade na cidade, eles colocam a bandeira ao lado da bandeira da França. Aujourd'hui, j'ai vu que quand il y a quelqu'un de très important, ils mettent un drapeau près du drapeau de la France. Nós vamos santificar a nossa vida. Nous allons sanctifier nos vies. E ao lado da bandeira da França, Et près du drapeau de la France, vai ter a bandeira de Jesus il y Cristo. aura le drapeau de Jésus-Christ. Diga amém. Dites Amen. Curva sua cabeça. Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre esse povo. Eu declaro que eles são um povo de Deus e eles se arrependem dos seus pecados. E aqui está a senhora, sua filha, que se arrepende do seu pecado e volta, Senhor, para a casa do Pai. Que as lágrimas dela sejam as lágrimas do Senhor e que essa lágrima seja um altar, que seja, Deus, uma fonte, que seja, Deus, ó Pai, uma torre, como Betel, como Jacó estabeleceu. Deus, que seja ali, toda vez que o Senhor olhar para essa torre, o Senhor essa aliança que foi feita hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos, declaro que eles são um povo de Deus, e que eles agora são cheios do Espírito Santo, que eles se arrependem, que eles reconhecem que precisam da tua mão e que eles precisam ser cheios do Senhor. Ó Pai, eles estão arrependidos do seu pecado, arrependidos daquilo que eles têm feito, e reconhecem que precisam de Deus. E reconhecem que precisam de Deus, e reconhecem que precisam ser tocados pela mão do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Mais retourne à votre place. Eu queria as pessoas de trás. J'aimerais les personnes de derrière. Se você sente que o Espírito Santo falou com você, Si vous pode sentez que le soltar. Saint-Esprit vous a parlé, venez ici. Je vous invite. Pode vir, você perto. Venez, vous qui êtes derrière.